aqui quem fala é Dan Serra, e faz tempo que eu não venho com um vídeo novo para vocês no canal, e resolvi falar um pouquinho sobre obesidade, inflamação e resistência à insulina. Então, se tu não me segue ainda lá no Instagram, aproveita, já acessa o teu Instagram aí e acessa lá o perfil O Dan Serra. Esse é meu perfil do Instagram, beleza? Se também não é inscrito no canal, por favor, dá essa forcinha, se inscreve e ativa as notificações para você nunca mais perder nenhum tipo de conteúdo que vai se tornar mais recorrente aqui no canal, beleza? Então, bora falar um pouquinho sobre obesidade, inflamação e resistência à insulina. Bom, gente, não sei se você já sabe, mas a própria obesidade ela tem esse potencial de gerar um certo quadro inflamatório para o indivíduo. E antes de que a gente comece a se aprofundar nesse assunto da obesidade, da inflamação da própria resistência à insulina, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o próprio tecido adiposo. E quando a gente fala de tecido adiposo, a gente vai ter aí tecido adiposo como um tecido considerado um tecido conjuntivo com propriedades especiais e que tem como principal função estocar lipídios na forma de triacilglicerol pro nosso organismo utilizar posteriormente, ou, por exemplo, como uma matéria-prima, né? Ou mesmo energia, beleza? Além também, né, do próprio tecido adiposo servir como isolante térmico, servir para proteção contra impactos, estresses mecânicos, etc. Tá? Então, assim, o tecido adiposo ele é formado tanto por adipócitos, quanto por fibroblastos, quanto por células leucocitárias, quanto por matriz extracelular. Então, esse é um ponto muito importante. No teu tecido adiposo, não tem somente adipócitos. Tá? Muita gente acaba pensando que o tecido adiposo tem apenas adipócitos. E não é bem assim, beleza? E os adipócitos, de forma mais, vamos dizer assim, generalista, eles podem ser divididos em unilocular ou multilocular. Eu estou utilizando como referência aqui o livro Histologia do Giancarlo Carneiro, onde ele divide dessa forma. Porém, a gente tem alguns estudos demonstrando a presença de adipócitos que compartilham propriedades multiloculares e propriedades uniloculares, beleza? Que são os adipócitos BES. Os adipócitos multiloculares seriam justamente o que nós chamamos de adipócitos marrons. Vocês podem perceber que ele possui várias loculações de gordura no seu citossol, no seu citoplasma. Já o adipócito unilocular, que nós chamamos de adipócito amarelo ou adipócito branco. Esse é o adipócito que estoca gordura em si. Uma grande diferença, como vocês podem observar, é que o adipócito unilocular, ele já possui... Deixa eu só ativar a canetinha aqui para ficar demarcado. O adipócito unilocular, ele possui uma única grande loculação dentro no seu espaço citosólico, diferentemente do adipócito multilocular, conforme demonstrado aqui na imagem. Beleza? Outra grande diferença entre um e outro é que o adipócito multilocular ou adipócito marrom, ele é rico em termogenina, que são proteínas que atuam no desacoplar da fosforilação oxidativa. Então, ele tem uma ineficiência metabólica muito grande. Então, grande parte da energia que ele consome, da energia que ele pega, ele libera na forma de calor. Esse adipócito ele é muito importante para que a gente tenha a manutenção da nossa temperatura basal. Ou melhor, que a gente tenha também a homeostasia da nossa temperatura. Quando ocorrem, né, elevações ou, no caso, diminuição da temperatura, a gente sente isso e ocorre um aumento da atividade metabólica desses adipócitos. Inclusive, indivíduos que vão, por exemplo, de um lugar quente, estão morando em um lugar quente e vão morar para um lugar frio, atualmente a gente teoriza que ocorre adaptações a nível de transdiferenciação desses adipócitos. Eles começam a aumentar a concentração desses adipócitos no tecido e tu começa a ter uma maior facilidade, né, para a manutenção da tua temperatura corporal, beleza? Essa imagem, só para deixar claro para vocês, aqui nessa imagem está mostrando que os adipócitos uniloculares e multiloculares possuem a mesma linhagem celular. Não é bem assim. Essa imagem, na verdade, é uma imagem encurtada, beleza? No final das contas, a gente vai ter um certo momento onde a formação dos adipócitos uniloculares e multiloculares vão ser bifurcadas. Então, a gente vai ter vários processos aqui, tá, que antecedem essa divisão aqui e que não está demonstrado na imagem, mas eles possuem linhagem celular até um certo ponto diferente, beleza? Porém, todas derivam das células-tronco mesenquimais, que são células-tronco
derivados do nosso folheto embrionário mesênquima. Bora colocar mesênquima. Beleza? Então, de forma introdutória, o que eu preciso que vocês entendam é isso. Aqui a gente vai ter, né, como falei para vocês anteriormente, os multiloculares, desculpa, os adipócitos marrons, e os adipócitos uniloculares, que seriam os adipócitos brancos. Multilocular, unilocular, e os adipócitos bege, que seriam aqueles adipócitos que eu toquei que eu toquei com vocês lá no slide passado, que seria um adipócito com características tanto de adipócito marrom quanto de adipócito branco. Então, ele pode sofrer tanto diferenciação para um adipócito branco, quando ele pode sofrer diferenciação para um adipócito marrom, tá? Então, a gente vai ter um adipócito meio termo aí. Os livros de histologia não consideram, tá? Eles vão falar apenas em adipócito marrom e adipócito branco. Existe ainda um quarto tipo, que é o adipócito rosa, que está principalmente relacionado à transferenciação desses adipócitos em células lactotrópicas. São células que secretam leite, e isso pode ser relacionado, principalmente em mamíferos, fêmeas, obviamente, com a parte da lactação. Porém, não se tem certeza se ocorre com grande intensidade nos humanos, e se, na verdade, ocorre, para ser exato, isso em vivos, tá? Em humanos mais especificamente. Mas, para desencargo de curiosidade, nós vamos ter aí 3 tipos aí que, até o momento, são confirmados nos seres humanos. Adipócitos marrons, brancos, mesmo que não ocorra, né, essa observação nos livros de histologia, nós também teremos o adipócito bege, que seria o 3º tipo. Beleza? E aqui eu acho muito interessante, a gente está ressaltando um pouquinho sobre a movimentação dos estoques de gordura. Tá? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, o adipócito, a gente vai ter aqui uma fibra neural, né? Vai ser estimulando diretamente aqui, liberando adrenalina, noradrenalina. No caso, seria uma fibra nervosa simpática, né? E aqui a gente vai ter o capilar, né? O capilar, né? O vaso sanguíneo, por onde passa o sangue, etc. O que a gente consegue observar nessa imagem? A gente vai ter aqui o VLDL, que seria uma lipoproteína de transporte, o quilomicron, carregando triacilglicerol, né? O TAG, seria essa estrutura bem aqui. Ácido graxo, ácido graxo, ácido graxo. Seriam essas estruturas amarelas. Esse, na forma de 3 aqui, essa estrutura aquizinha, essa estrutura roxa, azul, vermelha, sei lá que troço é esse, seria o glicerol. Tá? Então, formando 3 ácidos graxos, mais uma molécula de glicerol, seria o triacilglicerol, os ácidos graxos esterificados. Então, a gente vai ter aqui, né, a VLDL, e ele vai precisar, o VLDL tem como principal função levar, né, triacilglicerol, assim como o próprio quilomicron, porém em níveis de vias diferentes. No caso, o quilomicron estaria vindo lá do teu intestino, trazendo lipídios lá do teu intestino provenientes da tua alimentação, e o VLDL estaria trazendo lipídios principalmente lá do fígado, né? A partir da síntese endógena, né? Uma via endógena da síntese de lipídios. Então, ambos trazem triacilglicerol e colesterol, né? Para serem estocados, para serem metabolizados em tecidos extrahepáticos. Beleza? Então, eles estão levando esse triacilglicerol e vai chegar um momento que eles vão querer jogar esse triacilglicerol aqui para dentro do adipócito. Então, eles vão encontrar um receptor, esse receptor vai reconhecer, né, o VLDL, o quilomicron, e vai ativar uma enzima chamada enzima lipase lipoproteica, LPL, ou simplesmente LPL, bora chamar de LPL, seria justamente essa estruturazinha bem aqui, ó, vocês podem observar. Então, quando essa estrutura é ativada, ocorre o que nós chamamos de lipólise. Então, o triacilglicerol sofre lipólise e os ácidos graxos são transportados aqui para dentro do adipócito. Um adendo, tá? Eu já tinha observado isso na imagem, porém eu decidi colocá-la assim mesmo, é que nessa imagem ele diz que o glicerol utilizado para a síntese de triacilglicerol dentro do adipócito, que a gente vai ter a lipólise, né? Desesterificação dos ácidos graxos. Os ácidos graxos vão ser transportados para dentro do adipócito, e aqui eles vão ser reesterificados, formando o glicerol novamente para serem estocados. Porém, aqui, olha, um adendo. O glicerol utilizado nessa reesterificação não é o mesmo glicerol que vai ser desesterificado lá, que vai ser desesterificado aqui no capilar, tá? Que vai ser anteriormente. Não é o mesmo, tá? Na verdade, o substrato para a esterificação desses ácidos graxos é o glicerol 1-fosfato.
E os adipócitos, eles não têm enzima necessária para formar glicerol 1-fosfato a partir do glicerol. Então, a principal fonte de glicerol 1-fosfato dentro do adipócito não é do glicerol que está vindo lá da VLDL do quilomicron. Na verdade, quem vai fazer essa síntese, quem vai promover, né, uma quantidade necessária, uma quantidade ideal de glicerol 1-fosfato dentro do adipócito é a glicose. A gente vai ter, né, a metabolização da glicose, vai chegar a um ponto onde ela pode ser convertida a glicerol 1-fosfato, diretamente da dihidroxetona fosfato. Então, muito cuidado. Eu coloquei essa imagem de propósito para explicar esse ponto bem interessante para vocês que talvez as pessoas não saibam. Mas os adipócitos não expressam a enzima necessária para a formação de glicerol 1-fosfato a partir do glicerol. É preciso a metabolização da glicose, formando dihidroxetona fosfato, e posteriormente a formação de glicerol 1-fosfato, tá? Que inclusive é catalisado por uma enzima, não estou recordado o nome dela, mas é uma reação de hidrogenação. Então, aqui a gente vai ter a esterificação, tá, do ácido graxo, novamente, pelo glicerol 1-fosfato, novamente, como substrato, formando o TAG. Né? Aqui era TAG, sofreu lipólise e formou TAG novamente dentro do adipócito. E, gente, quando a gente tiver esse estímulo para síntese, a gente também pode ter o estímulo para degradação, para lipólise reversa. A gente tem uma lipólise para síntese de triacilglicerol, a gente tem uma lipólise para degradação de triacilglicerol para ser utilizado lá no plasma, né, por outros órgãos aí, para ser utilizado como fonte de energia. Então já ia outro sinal. Aí, no caso, a gente vai ter aqui outra enzima chamada lipase sensível ao hormônio, ou lipase hormônio sensível, bora chamar ela de LHS, que é o nome mais comumente utilizado. A LHS ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a lipólise do triacilglicerol, que estava estocado aqui, e vai direcionar os ácidos graxos para a corrente sanguínea e o glicerol para a corrente sanguínea também. Os ácidos graxos vão se ligar a proteínas de transporte, como, por exemplo, a albumina, e o glicerol, como ele é bem hidrossolúvel, ele vai conseguir nadar na corrente sanguínea livremente, sendo direcionado principalmente lá para o fígado, para ser utilizado na gliconeogênese. Os ácidos graxos vão ser conduzidos para células musculares, por exemplo, para beta-oxidação, beleza? Então, a gente vai ter dois processos, um de síntese e outro de degradação. Ambos precisam de lipólise, beleza? Muito importante vocês entenderem isso. E saindo dessa parte introdutória, saindo um pouco da parte de tecido adiposo, um pouco do metabolismo de lipídios, bora falar aqui da obesidade como doença. O fato de ninguém ter nada a ver com o peso do teu corpo não torna a obesidade algo bom ou saudável. Então, gente, se tu já viu alguém falando que ser magro é alguma forma de imposição de padrão da sociedade, algo do tipo, muito cuidado com esse tipo de narrativa, porque isso pode até ser verdade até um certo ponto, mas dizer que a obesidade é uma forma de se sentir, é uma forma de aceitar o próprio corpo, cara, é completamente errado. Obesidade é doença. Ponto. Ah, Adam, mas eu sou obeso e não tenho nenhuma alteração bioquímica. Ainda, a gente classifica os obesos aí em obesos clinicamente saudáveis ou metabolicamente saudáveis e obesos metabolicamente disfuncionais. Só que o indivíduo, por ele ser metabolicamente saudável, não quer dizer necessariamente que ele não tenha doença. Quer dizer que ele não tem os indícios, ou melhor, não tem os indícios clínicos que aquela doença está fazendo mal para ele naquele momento. Por isso não significa que ela não venha a ter daqui a 5, 10 anos, beleza? Então, sempre que a gente olha para um indivíduo obeso, a gente sempre precisa entender que talvez a gente não esteja bem agora, mas quem sabe daqui a alguns anos não seja uma realidade. Porque, como eu vou abordar aqui nesse vídeo, aqui nesse slide, o obeso ele acaba promovendo um quadro inflamatório de baixo grau, tá? E esse quadro inflamatório de baixo grau é justamente um dos principais pontos que torna a obesidade uma doença, porque ela afeta de diversas formas possíveis o bom funcionamento do organismo. Isso desvirtua, tá? Gerando repercussões globais negativas para o corpo humano. Tá? Então, a gente vai ter aí o aumento do tecido adiposo, gerando inflamação de baixo grau, e tudo isso daí gerando esses possíveis outros problemas aqui. Beleza? Então, a inflamação de baixo grau pode promover resistência à insulina,
pode gerar diminuição da capacidade imunotolerogênica, que é basicamente quando você tem maior facilidade para desenvolver alergias e doenças autoimunes, seu corpo tem uma menor tolerância até os autoantígenos, nós podemos ter uma disbiose, que seria um desbalanço tanto quantitativo quanto qualitativo da flora intestinal, do microbioma intestinal, de modo que ele não consegue voltar, né, ao que era antes. Então, é um desbalanço irreversível até um certo ponto, até um certo momento, caso ocorra tratamento. E nós temos outras repercussões que eu não coloquei aqui. Por exemplo, hipertensão, a gente tem doenças renais crônicas, a gente tem aí distúrbios psicológicos, a gente tem aí depressão, a gente tem uma vasta quantidade de doenças, de comorbidades correlacionadas com a própria obesidade. Tá? E a própria, eu não poderia deixar de fora a diabetes. Inclusive, tem um termo que é utilizado de diabesidade, que é justamente a epidemia de diabetes mais obesidade, tudo junto. Tá? Então, é uma doença que traz diversas repercussões negativas para o corpo humano, que podem ser sentidas, em alguns casos, a curto prazo, em uma grande maioria dos casos, a mais longo prazo. Tá? Porém, sempre é percebido. E essa inflamação de baixo grau, ela também pode ser classificada como uma meta-inflamação ou inflamação subclínica. Tá? A inflamação subclínica, ela é uma inflamação com características relacionadas às citocinas, aumento, né, da circulação de citocinas, ativação de células leucocitárias, porém, sem os sinais cardinais, que a gente é acostumado a ver. Dor, rubor, perda de função, tudo isso vai ser bem menos pronunciado, porque vai ser uma inflamação meia boca, vamos dizer assim. Ela não chega a ser uma inflamação completa. Ela não chega ao potencial inflamatório que uma inflamação, por exemplo, promovida por um corte no dedo, uma amputação do dedo, algo do tipo, promoveria. Mas ocorre um aumento da concentração de citocinas sim no sangue, e isso, a longo prazo, gera repercussões muito, muito problemáticas para o corpo humano. Tá? Então, aqui nessa imagem, a gente vai ter o tecido adiposo, ele vai estar sofrendo hipertrofia. Isso aqui seria o processo de angiogênese, que seria a ramificação de novos vasos, né? Vai ocorrendo ali a sinalização por hipóxia, né? Pelo fator induzido por hipóxia. Enfim, uma diversa gama de fatores de crescimento, fatores que induzem angiogênese, e isso vai, né, ramificando novos vasos. Porque, pensa comigo, se o tecido adiposo expande, se tem mais células, se ele cresce em tamanho também, é natural que exista necessidade de maior nutrição para aquele tecido. Logo, a gente vai ter a angiogênese ocorrendo justamente para tentar suprir a demanda energética, a demanda nutricional, a demanda micronutricional, a questão do próprio oxigênio para aquele tecido. Vai ter mais vasos ali, mais sangue chegando naquele tecido por conta disso. Porém, o que a gente tem de teoria sobre isso? Um ponto importante é que o tecido adiposo vai crescendo, porém a angiogênese acaba a partir de um certo ponto não consegue mais acompanhar essa expansão do tecido adiposo. Então ele cresce, a angiogênese começa a ramificar, porém o tecido adiposo começa a crescer muito mais rápido do que a própria angiogênese. Isso gera uma carência, tá, de alimento, carência nutricional para o tecido. Quando uma célula não tem o ambiente ideal para sobreviver, para viver, né, para que ela consiga funcionar nas suas plenas funções, ela vem o quê? Tem a óbito, ela sofre apoptose, nesse caso seria uma necrose. E é justamente o que acontece. Os adipócitos que não têm a nutrição mediada pelos vasos sanguíneos, nutrição ideal, acabam morrendo. Isso gera extravasamento, né, de estruturas intracelulares da célula, dos adipócitos, para a corrente sanguínea. E quando ocorre esse extravasamento para fora, para a corrente sanguínea, ou mesmo ali para ao redor da célula, né, para a parte da matriz extracelular, acaba que células imunitárias reconhecem essas estruturas que deveriam estar dentro da célula e começam a desempenhar uma resposta imunológica. Tá? Macrófagos do tipo M1, por exemplo, vão verificar aquilo ali e vão considerar aquilo ali como dano celular. Os macrófagos eles têm receptores, nós chamamos de PRR, são receptores de reconhecimento de padrões. E eles vão reconhecer tanto dumps, que
que seriam padrões moleculares associados a dano celular, quanto PAMPs, que seriam padrões moleculares associados a patógenos. Nesse caso, seriam dumps, né, porque tu vai ter a morte da célula, vai sair núcleo, vai sair DNA, vai sair proteína, enfim, vai ser uma quantidade de coisa que deveria ter dentro da célula, vai extravasar para o meio. E quando ocorrer esse extravasamento, os macrófagos vão identificar, né, que ali é dano celular. Então, ele vai começar a liberar citocinas e vai recrutar diversos outros leucócitos, né? Neutrófilos, outros monócitos que estão na circulação, vai ter a liberação de quimiocinas, que vão promover a diapedese desses monócitos para o tecido. Enfim, isso vai gerar o que nós chamamos de infiltração leucocitária. Então, vai ter infiltração de leucócitos no tecido adiposo, e a partir dali, ele vai começar a liberar citocinas. E nós vamos ter aí a instauração de um quadro inflamatório. Porém, naquelas características que eu havia mencionado para vocês, gente. Não é a inflamação, por exemplo, promovida por um corte no dedo. É uma inflamação bem mais branda, que gera repercussões no organismo, porém não iguais às que a gente observa quando o nosso dedo é cortado, beleza? Lembrando que isso é uma das teorias que se relaciona obesidade e o surgimento de um quadro inflamatório. Existem outras, por exemplo, a própria hipotoxicidade gerada pelo alto consumo de calorias, gerando um alto consumo de estoques de gordura e circulação de ácidos graxos no corpo humano, geraria o reconhecimento desses lipídios por toll-like receptors, que são os PRRs, são os receptores que reconhecem padrões moleculares. E os adipócitos, eles também expressam esses PRRs. Não somente os macrófagos, não somente os leucócitos, mas os próprios adipócitos têm a expressão desses receptores que vão lá e reconhecer esses padrões moleculares associados a dano ou a patógenos. O que acontece é que os lipídios, os ácidos graxos que estão ali na circulação, eles podem ser também reconhecidos, mesmo não sendo provenientes de uma bactéria, de um vírus, ou mesmo de dano celular. Pode ser, por exemplo, um ácido graxo da tua alimentação. Eles podem ser reconhecidos por esses PRS. E como eles estão em grande concentração no corpo humano por conta desse fenótipo obesogênico, né? Por conta dessa alto consumo de calorias e subsequente lipólise, né? Que a gente, como eu falei para vocês, a síntese precedida da lipólise dos triacilgliceróis ali, seja de fontes dietéticas, seja do endógeno, a gente vai ter uma alta concentração de PRRs reconhecendo ácidos graxos. Isso, posteriormente, pode também culminar na liberação de citocinas, não necessariamente a partir dos macrófagos, mas também, por exemplo, a partir dos adipócitos. Dan, as duas teorias estão certas? Provavelmente sim. Provavelmente, na verdade, é um misto de mecanismos aí que estão relacionados à instauração do processo inflamatório. A ideia principal que tem que pegar aqui é que a obesidade gera inflamação. O indivíduo obeso é cronicamente inflamado. Porém, uma inflamação de baixo grau que não se assemelha à inflamação, gera repercussões negativas para o corpo humano, porque é crônico, não é algo que começa e termina. Porém, não é da mesma forma que, por exemplo, tu cortou o dedo e ficou lá com uma infecção. Né? Vai perceber dor, vermelhidão, perda de função, enfim, os 5 sinais cardinais da inflamação. Tu vai perceber isso. Na inflamação de baixo grau, isso não vai acontecer. Beleza? Aí tu me pergunta, o que seriam esses risquinhos aqui? Isso aqui seria fibrólise. Nós vamos ter aqui a formação de fibras. Vamos ter a fibrose do tecido adiposo. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes com vocês, mas basicamente o tecido adiposo subcutâneo, ele é tido, né, até o momento, teoriza-se que ele seja um mecanismo de defesa para o estoque de gordura visceral. Tá? Então, quanto mais tecido adiposo subcutâneo tu tiver, maior facilidade para o tecido adiposo expandir, maior vai ser a dificuldade, ou melhor, vai ter mais local para estocar gordura e, consequentemente, teu corpo vai estocar menos gordura no teu fígado, nas tuas vísceras. Tá? Então, seria mais ou menos isso. E a fibrose, ela é como se fosse... Eu posso colocar aqui uma forma mais simplista para vocês. É como se tu estivesse limitando o tecido adiposo de crescer.
Então, a fibrose que acontece em tecido adiposo, ele acaba diminuindo a capacidade de expansão do tecido adiposo subcutâneo. E isso pode promover posteriormente a estoque de gordura a nível visceral, ectópico, beleza? Então, só para... Não vou entrar em detalhes. Hoje é só obesidade, inflamação, resistência à insulina, algo bem rápido. E aqui a gente vai ter isso também que eu falei para vocês, né? Restrição calórica, os adipócitos estão de boa. A gente vai ter aqui começar a ganho de gordura, né? O cara vai ter hipertrofia, porém até aí tudo bem, né? Ganhar gordura é algo totalmente normal. E aqui a gente já vai ter a infiltração leucocitária em forma de coroa, né? Que é aquele, quando vai observar os leucócitos em forma de coroa ao redor dos adipócitos mortos. E infiltração de leucocitária, mastócitos, TCD8, enfim, uma série de células, né, de componentes celulares imunológicos, beleza? Aumento da liberação de várias citocinas e o adipócito, que até o momento tinha um fenótipo anti-inflamatório, começa a assumir um fenótipo pró-inflamatório. Então, o tecido adiposo se torna inflamado e, consequentemente, o corpo humano, de forma geral, porque essas citocinas também vão extravasar para a corrente sanguínea, também se torna inflamado. Então, nós vamos ter aí um ambiente pró-inflamatório promovido pela meta-inflamação, que é um sintoma, que é vamos dizer assim, vamos dizer não, que é uma característica do indivíduo obeso, beleza? E aqui, um ponto interessante é da gente entender como é que a obesidade, a inflamação, mais especificamente, geraria resistência à insulina. Porque aqui eu falo para vocês, inflamação promove resistência à insulina. Não é o único mecanismo, mas a inflamação atua de forma ativa na promoção da resistência à insulina. E como é que isso viria a acontecer? Bom, isso aqui seria a via de sinalização da insulina. Bora por parte. Desculpa, gente. Citocinas, me perdoe. Citocinas. Eu estou viajando aqui. Então, citocinas são proteínas que são secretadas por linfócitos, leucócitos também, leucócitos em geral, né? Mastócitos, macrófagos, linfócitos, enfim. E essas substâncias são pequenas proteínas que servem como mediadores químicos. Geralmente eles têm ação parácrina, autócrina, reações, sinalizações ali ao redor, tá? Próximo do local de secreção. E quando a citocina ela se associa no seu receptor, nesse caso seria um receptor de membrana, ela vai favorecer a ativação de uma proteína do seu respectivo receptor, que é o receptor tipo Janus quinase. E quando essa Janus quinase, que é uma proteína que tem uma proteína com função tirosina quinase associada a ela vai favorecer a fosforilação desse próprio receptor. Então, por exemplo, a citocina se ligou aqui no receptor, beleza. Ocorreu a ativação da JAK, que é justamente essa proteína com função tirosina quinase. Essa JAK vai fosforilar o próprio receptor no resíduo de tirosina. Então, vai acontecer uma autofosforilação cruzada. Tá? Então, aqui fosforila aqui, e aqui fosforila aqui, beleza? Então, aqui a gente vai ter vários resíduos de tirosina fosforilados. Esses resíduos de tirosina fosforilados vão servir de motivos de ancoragem para proteínas chamadas states. Essas states possuem várias isoformas, 1, 2, 5, 4, enfim, são várias isoformas. Então, quando essas states reconhecerem essas fosfotirosinas aqui, elas vão se associar ao receptor fosforilado, beleza? E quando elas se associarem aos receptores fosforilados, porque elas possuem domínios que reconhecem essas fosfotirosinas, o próprio receptor vai gerar fosforilação das states. Você pode observar aqui, olha, elas vão ser fosforiladas pelo próprio receptor. E quando acontecer isso, elas vão se dissociar do receptor. Então, o receptor se autofosforilou, as states se acoplaram ao receptor, o receptor fosforilou as states se dissociaram e se associaram entre si. Tá? Então, saiu as states do receptor e se associaram aqui formando hetero ou homodímeros. Homo de iguais, na isoforma state 5 e 5, ou state, por exemplo, state 1 e 2, por exemplo. Então, são heterodímeros
no caso 1 e 2, e homodímeros, no caso 5 e 5. Então, essas states vão virar o quê? Fatores de transcrição, quando elas estão associadas, quando estão na forma de essa conformação de homo ou heterodímeros. Nesse ponto, essas states elas vão migrar lá para o núcleo celular. Quando elas migrarem para o núcleo celular, elas vão poder se associar ao material genético e aumentar a expressão de vários genes. IFKB beta, as proteínas SOX, enfim, uma grande gama de genes que estão relacionados à síntese de mais citocinas, estão relacionados à proliferação de leucócitos, estão relacionados, por exemplo, a resposta imunológica como um todo, beleza? Então, as citocinas vão desencadear processos imunológicos que, antes de qualquer coisa, vão ser conduzidos por processos intracelulares, beleza? E aqui, a gente vai ter aqui a via de sinalização da insulina. Dessa vez eu falei certo. Seria a via de sinalização da insulina. E a insulina, ela é um hormônio peptídeo, secretado lá pelo pâncreas, tem como função botar glicose para dentro do tecido muscular esquelético e adiposo. Além, é claro, né, de gerar o crescimento, a hipertrofia de diversas células aí dentro do nosso organismo. Enfim, é um hormônio extremamente importante. Sem insulina, a vida não existe, não tem como. Tanto é que os indivíduos diabéticos tipo 1, que tem uma secreção pouca ou nenhuma de insulina, vem a óbito, caso não sejam tratados. Então, a insulina ela se liga em receptores de membrana, igualmente, né, as citocinas, porém com diferenças estruturais. No caso das citocinas, os receptores são de membranas, porém, eles têm a JAK é uma proteína associada. Já no caso a JAK seria a proteína tirosina quinase, a proteína que fosforila a resíduo de tirosina. Já no caso da insulina, ela vai se ligar em receptores que já têm intrinsecamente o domínio de tirosina quinase. Então, não é uma proteína associada ao receptor. Ela já vem pronta para fosforilar os outros. Seria basicamente isso, tá? Então, quando a insulina se associa no receptor, né, subunidade alfa e beta do receptor, ele gera uma autofosforilação, igual lá nas citocinas. Então, ocorre uma fosforilação aqui, em seu resíduo de tirosina, uma hiperfosforilação em vários resíduos, e isso vai gerar motivos de ancoragem, igualmente aconteceu nas citocinas. Porém, é claro, para outros alvos moleculares, para outras proteínas. Nesse caso, vai ser o IRS1, seria o substrato do receptor de insulina, nesse caso do tipo 1, e ele vai se associar nessa fosfotirosina. Ele vai ter domínios de ancoragem por reconhecer essas fosfotirosinas, assim como as próprias states reconheciam as fosfotirosinas lá das receptores de citocina. Tá? Então, o IRS vai reconhecer, né, esse receptor de citocina, que é um domínio SH2, Sarc homology 2, que reconhece justamente essas fosfotirosinas, essas tirosinas fosforiladas. E o IRS vai sofrer fosforilação. Tá? Então, percebe que tem até um certo ponto, tem uma semelhança, né, na via de sinalização das citocinas e da insulina. Isso é importante. Pega a visão. Guarda na mente, existe uma semelhança inicial, né, que depende de fosforilação, depende de pistas. Nosso corpo se comunica por pistas, e a fosforilação de tirosinas é uma pista. Tanto na parte da citocina, quanto na parte da insulina, essa fosforilação é de extrema importância para a ativação da via. Pega a visão. Pelo menos desse braço da via da insulina, né? Tem outros braços que eu não vou estar explicando aqui para vocês. Outras vias, né, de sinalização que a própria insulina medeia. MAPK, por exemplo. Enfim, então o receptor de insulina fosforilado, ativado, vai fosforilar o IRS1, o substrato do receptor de insulina tipo 1, que vai ser fosforilado, que vai gerar motivo de ancoragem para outra proteína, que seria essa proteína bem aqui, ó, a PI3K. A PI3K, não tá o nome dela aqui, tá esses nomes loucos aqui, P85 e P110, porque na verdade ela é um complexo multiproteico, um complexo enzimático. Então, ela é um polipeptídeo que é composto por duas subunidades. Uma catalítica, que seria essa P110, e uma regulatória. Essa regulatória aqui, ela é bem pouco conservada. Na verdade, o que acontece? Existem isoformas.
A P110 é um domínio bem conservado, então ele sempre vai ser essa daí mesmo, tá ligado? Agora, no caso da P85 vai variar muito. P105, então assim, tem vários isoformas da PI3K, que também não tem muita importância estar falando para vocês, mas só para esclarecer um ponto interessante, seria que a PI3K é formada por duas proteínas e que a P85, que é o complexo regulatório dela, varia bastante, pode variar. Varia bastante não, pode variar. Nesse caso, a gente vai ter essa PI3K e ela vai ter também domínios que vão reconhecer essas tirosinas fosforiladas, que foram fosforiladas lá pelo receptor de insulina. E, de modo, quando acontecer esse reconhecimento, ela vai fazer o quê? Ela vai favorecer a fosforilação, que a PI3K também é uma quinase, que vai fazer a fosforilação dos fosfatidídeos inositois. Então, fosfatidídeo inositol são fosfolipídios que vão estar aqui na membrana celular. A gente está aqui e tal. Aqui a gente vai ter o fosfatidídeo inositol 4,5-bifosfato. A P3K vai lá, vai fosforilar ele vai virar o fosfatidídeo inositol 3,4,5-trifosfato. Então, nesse ponto, quando ocorre essa fosforilação, outras proteínas, no caso a PDK1 e a PDK1 e a própria AKT, vão reconhecer esse PIP3, o PIP3, né, o fosfatidídeo inositol 3,4,5-3-fosfato. Em outro momento, ele não reconheceria o PIP2, né, que é o fosfatidídeo inositol 4,5-bifosfato. Mas como agora está fosforilado, né, o PIP2 virou PIP3, o PIP3, a PDK vai reconhecer. E isso vai gerar motivo de ancoragem. Né? Então, a PDK vai se associar lá, e a PDK agora, juntamente também com a AKT, vai reconhecer, né, essa estrutura, e a PDK vai ser ativada. E quando ela for ativada, ela vai fosforilar a AKT. Nessa imagem, está dizendo aqui que a PDK1 vai fosforilar resíduos de serina e resíduos de treonina da AKT. Só para outro ponto. Tá PKB aqui. PKB é um outro nome, né, proteína quinase B, para AKT. Então, PKB e AKT é a mesma coisa. Tá? Só para tornar claro para vocês isso também. Então, o PDK1 vai fosforilar aqui resíduo de serina, da PKB, porém, essa imagem está um pouco equivocada. Quem fosforila o resíduo de treonina da própria PKB seria a mTOR-2, complexo 2, que não é sensível à rapamicina. Então, a mTOR vai fosforilar o resíduo de treonina aqui da PKB, ou AKT, e nesse ponto a AKT se torna ativa. Então, a gente vai ter aqui duas principais funções nessa imagem, né, da AKT. Ela fosforilando a fosfo, e isso, consequentemente, vai inativar a via de sinalização, onde ela era translocada aqui para o núcleo celular, e vai conduzi-la para uma via de degradação, né, ubiquitinização, e, posteriormente, uma via proteossômica, onde ela é degradada no proteossomo. E outra via, onde a AKT, né, a PKB, inativa a enzima GSK3, glicogênio sintase 3 quinase, ou glicogênio sintase quinase 3. É 3 quinase, mas GSK3, enfim, tanto faz a ordem do nome. E quando ocorre essa fosforilação, a GSK3 se torna ativa. E a GSK3 é uma enzima responsável pela inativação da glicogênio sintase. Tá? Porque quando a glicogênio sintase está fosforilada, ela se torna inativa. A glicogênio sintase é aquela enzima responsável pela polimerização do glicogênio. Tá? É uma das principais enzimas responsáveis por essa polimerização. Então, a insulina vai lá e proporciona que ocorra a polimerização de glicogênio. Porque quando a gente inativa o inibidor, quando a gente inibe o inibidor, a gente ativa uma via de sinalização. Então, se a gente inativa a GSK3, que é o inibidor, que inibia a glicogênio sintase, a gente ativa a glicogênio sintase. Então, a AKT, o que ela faz? Ela ativa a glicogênio sintase. É isso. Então, nessa imagem, a gente vai ter aqui esses dois terminais da via. É claro, são vários efeitos moleculares ali. Isso aqui são exemplos. Aqui a gente tem outros exemplos. Toda a via aqui é a mesma coisa. A gente tem a ativação da mTOR. No caso, não é a mTOR-2, é a mTOR-1 mesmo, que é sensível à rapamicina. A ativação do 4-EBP1, que é uma proteína importante para a biogênese ribossomal. A ativação aqui do EIF4E. Essa 4E-BP1 é um inibidor, tá? Dessa EIF4E, que é um fator geral de transcrição. Sem essa EIF4E,
tu não tem a maquinária necessária para a polimerização, né, das fitas de RNA mensageiro. Logo, a gente não tem a possível expressão de genes para formar pré-mRNA, né? Pré-RNA mensageiro. Logo, a gente vai ter a fosforilação da 4-BP1, que é um inibidor desse fator geral de transcrição, e posteriormente a gente vai ter a translocação desse fator geral de transcrição lá para o material genético, onde ele vai fazer o alongamento, né, da fita de RNA nascente. Então, a gente vai ter também a proteína ribossomal S6, que vai também estar relacionada à biogênese ribossomal, ou seja, mais ribossomos, mais proteínas sendo sintetizadas posteriormente. Então, isso aqui seria uma forma breve, bem breve mesmo. Tá? Eu cansei o maxilar aqui falando rápido, para não ficar muito extenso o vídeo. Mas seria basicamente isso aqui, uma via de forma bem resumida da insulina. E aqui a gente vai entender um pouquinho mais o porquê que as citocinas, né? Porque a inflamação, um dos motivos da inflamação, gerar resistência à insulina. Lembra quando eu falei para vocês pegarem um insight lá sobre o início da via dependente de fosforilação, tanto na parte da citocina quanto da insulina? O que acontece é que quando a citocina, a sinalização, né, promovida pela citocina se torna muito ativa, ou seja, hiperativa, que é justamente o que acontece durante o período de inflamação, nós vamos ter a translocação, né, nos states, lá para o núcleo celular, e posteriormente a tradução, né, a transcrição de genes, de fitas de DNA para fitas de RNA, e posteriormente tradução para proteína chamada SOX. Essas SOX são proteínas que regulam a atividade das citocinas a nível molecular. Tá? Então, o que elas vão fazer? Elas vão simplesmente se ligar nos motivos de ancoragem. Então, por exemplo, a Jaque foi lá e fosforilou resíduo de tirosina. O que as SOX vão fazer? Vão se ligar aqui nesse resíduo de tirosina. Se tu não tem um resíduo de tirosina aqui para as states se ligar, elas não se ligam. Se elas não se ligam, elas não são fosforiladas. E se elas não são fosforiladas, elas não formam homo ou heterodímeros. Se elas não formam homo ou heterodímeros, elas não conseguem ir para o núcleo e posteriormente não conseguem favorecer o aumento da expressão gênica. Conseguiram? Então, as SOX, elas inibem a sinalização da própria citocina. Então, a própria citocina gera um feedback translacional aqui, onde as SOX geram uma alça de retroalimentação ultracurta, ou alça de retroalimentação translacional ultracurta, que diminui a sinalização molecular, né, dela mesma. Entendeu? Porém, essas SOX, elas não interagem somente com os receptores de citocina. Elas interagem também com receptores de insulina. E aí que vem um ponto, aí que vem a pegada do gato. As SOX vão impedir com que o IRS se associe nos receptores de insulina. E, gente, se a gente não tem um IRS puxando PI3K, AKT, puxando, enfim, PDK1, todas essas outras enzimas aqui que eu falei para vocês, que inicia, né, pelo ancoramento da PI3K, né, no próprio IRS, a gente não tem a verticalização. E um ponto importante da insulina sobre essa verticalização é que, na verdade, ela transloca GLUT, né, os tecidos insulino-dependentes que dependem da glicose, como, por exemplo, o tecido muscular, o tecido adiposo, depende da insulina, no caso, para transportar a glicose, para fazer a transporte de glicose para dentro da célula. Então, nesse ponto, se a gente tem uma resistência à insulina, que é justamente onde, quando o hormônio se liga no receptor, porém o receptor não consegue passar os sinais adiante para que de fato tenha resposta celular, se a gente não tem essa verticalização, ou ela está inoperante, ou está funcionando mal, acaba que nós temos aí um aumento da concentração de glicose fora da célula. Porque, ou melhor, ou a gente vai ter um aumento de glicose fora da célula, e vai ficar por isso mesmo, ou vai ter um aumento de glicose fora da célula, e teu pâncreas vai ter que perceber isso e secretar mais insulina para que ocorram mais estímulos e diminua essa quantidade, essa sobrecarga, essa hiperglicemia. Então é aí que começa tudo, né? As citocinas aí atrapalhando a verticalização da própria... cansei. Da própria insulina. Isso nós chamamos de insensibilidade. Porque a gente vai ter um sinal extracelular, né, que é promovido pela própria insulina no receptor, porém o sinal intracelular, molecular aqui, em algum momento vai estar interrompido. É como se tivesse, por exemplo, o meu teclado aqui.
né? O teclado está com o cabo final dele lá, o USB, conectado no computador. Se eu digitar lá no Word agora, clicar, né, no D, na letra D aqui no meu teclado, vai aparecer D. Eu vou ter uma resposta. Então, vou ter o sinal extracelular, o sinal aqui no teclado, gerando uma resposta no monitor. Agora, se eu vir, por exemplo, com uma tesoura e cortar, né, o cabo do meu teclado, eu vou apertar a tecla D, vai ter, né, o USB logado lá na minha porta USB, né, o cabo USB logado lá na minha porta USB, porém o sinal, a resposta celular, não vai acontecer. Isso é dessensibilização. Então, a dessensibilização, a insensibilidade de resposta à seleção da insulina, ela vem dessa forma. Tu vai ter o sinal extracelular, porém tu não tem a resposta celular posterior, porque em algum momento, em algum percurso, né, da sinalização, foi interrompida, está depreciada, enfim, alguma coisa aconteceu que o sinal não consegue chegar, não consegue evocar uma resposta biológica eficiente. Entende? Então, as citocinas vão atrapalhar a sinalização da insulina. Uma das formas é essa. A gente também tem outras formas que já foram observadas. Por exemplo, a própria JAK, né, que é uma que é uma tirosina quinase, porém associada ao receptor de citocina, vai favorecer a fosforilação direta dos states já do IRS. Porém, em resíduos que não era para ser fosforilado. Isso vai gerar, em vez de uma ativação, né, para posterior acoplamento da PI3K, vai gerar uma inativação do IRS. Então, vai acontecer do mesmo modo, não vai ter essa via de sinalização aqui. Se inativar o IRS, de alguma forma, não vai ter a via de sinalização onde o IRS1 recrutava a AKT. Então, o processo inflamatório promovido pela obesidade, ele vem principalmente através das citocinas. Tem outros pontos aí, estresse oxidativo, estresse do retículo endoplasmático, enfim, uma série de potenciais efeitos deletérios, a própria glicotoxicidade, que é vamos dizer assim, um colateral da própria resistência à insulina. Então, isso aí acaba exacerbando ainda mais a própria resistência à insulina. Então, a resistência à insulina puxa mais resistência à insulina. Seria basicamente isso. Então, tipo, tudo isso aí está relacionado. Então, percebe que uma cascata de eventos onde a inflamação está na base. Ou melhor, a obesidade está na base e a inflamação é um dos primeiros colaterais a aparecerem. E, posteriormente, ao longo do tempo, ao longo da vida do indivíduo, vai gerando repercussões negativas, de modo que ele venha a ter redução da qualidade de vida, podendo vir até mesmo ao óbito, né? Dependendo da gravidade, descuido que ele teve com o seu corpo durante toda uma vida. Então, é basicamente isso. O vídeo de hoje, eu acho, não sei quanto tempo bateu, mas eu espero que tenham gostado. Tentei ser breve e tentei resumir as vias de sinalização. Não foi muito clínico, eu não cheguei muito na parte clínica. Prometo trazer um vídeo falando menos de sinalização, mais repercussões sobre sistemas, mais repercussões clínicas, e eu acredito que vocês vão até gostar mais, né, desse ponto. Mas por hoje é isso, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, se vocês puderem, no Instagram, para os amigos, pro professor, para colega de classe, colega de turma, para tia, para o tio. Enfim, compartilha para os teus conhecidos. Isso vai me ajudar demais. Mais uma vez, faço de novo um apelo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, me segue lá no Instagram, o Dan Serra. Beleza, galera? É isso. Boa noite, boa tarde, bom dia, depende da hora que vocês estão vendo esse vídeo. Valeu!